Eu não sei se foi o destino ou apenas coincidência, mas naquele dia, enquanto levava minhas filhas à cidade na carroça, a vida decidiu cruzar o meu caminho. O sol ardia forte, o cavalo andava devagar, e a poeira da estrada se misturava ao cansaço de todos os dias. Então eu a vi. Uma mulher sentada à beira da estrada, com uma mala velha ao lado e o olhar perdido, como quem já caminhou demais sem saber para onde vai. Puxei as rédeas sem pensar. Minhas filhas ficaram em silêncio de repente, curiosas. "Bom dia", eu disse. "Vai muito longe? Até onde a estrada me levar?", respondeu, sem me olhar direito. A voz dela soava calma, mas cansada, como alguém que já disse despedidas demais na vida. O rosto estava coberto de poeira, a roupa gasta, mas havia nela algo digno, algo limpo. Não parecia uma mendiga, mas uma mulher com história. Eu não sou de me meter na vida dos outros, mas naquele dia algo dentro de mim se moveu. "Sabe cozinhar?", perguntei. "Sim, senhor." "E cuidar de crianças?" "A vida toda", respondeu. Assenti com a cabeça. "Se quiser, venha comigo. Não prometo muito, mas tenho trabalho, teto e comida." Ela hesitou por alguns segundos, olhou para a mala e, por fim, assentiu. Subiu devagar para a parte de trás da carroça, sentando-se ao lado das minhas filhas. Lucia, a mais nova, de 4 anos, olhou para ela com os olhos bem abertos e perguntou sem vergonha: "Você vai morar com a gente?" "Por enquanto só vou ajudar vocês, pequena", respondeu a mulher, com um sorriso suave. Lucia riu e começou a falar sem parar. "Eu sou a Lucia. Aquela é a Sofia, que vive rindo. Helena é a que canta o dia inteiro. E Beatriz? Bem, Beatriz nunca ri, mas é boa, né, papai?" Beatriz, minha filha mais velha, de 10 anos, observava séria, com os braços cruzados e os olhos cheios de algo que eu não soube dizer se era raiva ou tristeza. Eu não sabia então, mas aquela mulher, a que subiu na minha carroça numa tarde qualquer, trazia consigo algo que não se vê, mas se sente. A calma que minha casa havia perdido. "Meu nome é Joaquim Duarte. Tenho 32 anos e sou fazendeiro desde que me entendo por gente. Trabalho na mesma terra que foi do meu pai, e nela criei minhas 4 filhas sozinho. Minha esposa, Clara, morreu há 4 anos, no mesmo dia em que nossa caçula, Lucia, nasceu. Desde então, aprendi a acordar sem vontade e a sorrir sem motivo, porque um pai não tem o direito de desistir quando as filhas o olham com fome e esperança. Naquele dia, eu não procurava ninguém. Ia à cidade vender uns sacos de milho, pensando no trabalho que me esperava quando voltasse. Mas às vezes a estrada tem planos que a gente só entende depois. Vi aquela mulher sozinha, com a dignidade silenciosa de quem já sofreu demais. E algo me fez parar. Durante o caminho, falamos pouco. Tudo o que soube foi que o nome dela era Helena Morales, que vinha de uma cidade próxima onde trabalhara anos como empregada doméstica. Uma casa grande, gente rica. Até que um dia desapareceram umas joias, e sem nenhuma prova a acusaram. "Basta uma desconfiança para perder tudo", disse ela, olhando o horizonte. Eu não soube o que pensar. Mas vendo-a ali, cercada das minhas filhas, percebi que talvez a vida estivesse me dando uma segunda chance. Não de amar, ainda não, mas de acreditar de novo na bondade das pessoas. Nunca pensei que uma estranha pudesse preencher o silêncio da minha casa. Helena chegou sem dizer muito, com uma mala pequena e mãos de quem conhece o trabalho. Nem precisei explicar nada. No segundo dia, ela já sabia onde guardávamos a lenha, como acalmar as galinhas e qual história Lucia gostava de ouvir antes de dormir. Eu a observava do curral, sem coragem de fazer muitas perguntas. Aqui no interior, a gente aprende que cada um carrega a própria dor, e que o silêncio, às vezes, diz mais que as palavras. Mas minhas filhas não sabem ficar quietas. Helena contou tudo, Sofia não saía de perto dela, e Lucia, a menor, passou a chamá-la de Senhora Helena, com uma ternura que me apertava o peito. Só Beatriz mantinha distância. Quando Helena falava com ela, respondia com poucas palavras ou fingia estar ocupada. Uma tarde,
Ouvi quando disse à irmã: Papai não precisa de mais ninguém. Essa frase me acertou como uma flecha, porque mesmo que eu não admitisse, às vezes eu precisava, não para substituir a mãe delas, mas para lembrar que a vida ainda continuava. À noite, depois que as meninas dormiram, sentei na varanda. Helena veio com uma xícara de café e sentou-se no degrau em silêncio. O luar era suave e o ar cheirava a terra molhada. Depois de um tempo, ela disse: Sua filha mais velha tem uma tristeza que não sabe onde guardar. Assenti. Ela perdeu a mãe muito nova, respondi baixo. E perdeu um pouco de mim naquele mesmo dia. Helena não disse nada. Apenas ficou olhando o horizonte. E pela primeira vez em anos, o silêncio não doeu. Aquele foi o começo de algo que eu não procurava. Mas talvez sempre tenha precisado. Um pouco de paz e um motivo para ver o nascer do sol de novo. Numa cidadezinha como Santa Esperança, as notícias não andam, voam. E quando algo muda na fazenda dos Duarte, o povo sabe antes de mim. Não tinha se passado nem 2 semanas desde a chegada de Helena, e já diziam na venda do seu Ramírez: O Joaquim trouxe uma mulher para casa. Dizem que é viúva. Não, é da cidade, e tem um passado. Fiquei sabendo depois, claro, porque quase nunca vou à cidade. Mas não é preciso ouvir. A gente sente. Os olhares duram mais, os cumprimentos soam diferentes. Não ligo pra fofoca. Aprendi faz tempo que palavra dos outros não mata fome nem solidão. Mas percebi que Helena se importava. Dava pra ver no jeito que abaixava a cabeça quando alguém passava no portão, ou no silêncio, quando o assunto era a cidade de onde veio. Um dia, vi ela lavando roupa no quintal, em silêncio. A água escorria devagar, e as mãos dela pareciam cansadas de tanto se defender do que não fez. Cheguei perto e disse: Você não deve explicação a ninguém. Aqui todo mundo fala, mas quase ninguém sabe. Ela sorriu de leve. Às vezes o silêncio pesa menos que a mentira, respondeu. Não tive o que dizer. E foi nesse momento que Beatriz apareceu na porta com cara séria. Papai, a Sofia caiu. Corri, mas Helena chegou primeiro, limpou o machucado com água e açúcar, soprou de leve, e Sofia parou de chorar. Fiquei olhando a cena. Minhas filhas ao redor dela, rindo, confiando, todas, menos Beatriz. À noite, quando as meninas dormiram, Beatriz veio até mim e perguntou: Papai, ela também vai morrer? Fiquei sem reação. Não fala isso, filha. Todas as mulheres que você ama vão embora. E saiu antes que eu dissesse algo. Quase não dormi. Fiquei olhando o teto, lembrando das palavras dela. Talvez estivesse certa. Parei tanto tempo para sobreviver que esqueci como era viver. No outro dia, fui até a cidade levar lenha. As pessoas cochichavam, mas só pensava em voltar para casa, ouvir o riso das minhas filhas, ver Helena andando pelo quintal. Não queria admitir, mas sabia. Naquela tarde, quando o vento mexeu o cabelo dela e Lucia a chamou de mamãe, por engano. Aquela mulher, sem perceber, já fazia parte de nós. Com o tempo, a gente acha que se acostuma a tudo. Mas Helena me provou que ninguém se acostuma com a dor. Ela só adormece. E quando alguém chega com paciência e bondade, a alma desperta devagar. As semanas foram passando. Ela trabalhava antes do sol nascer e só parava à noite. Nunca reclamava. As meninas passaram a procurá-la para tudo. Para pentear o cabelo, para ler, para dormir. Até Beatriz já não a evitava. Às vezes só a observava, como quem tenta entender por que uma mulher não desiste de ninguém. Um dia, enquanto eu consertava a cerca do curral, vi Helena catando flores secas na estrada. Não eram bonitas, mas ela colocou num jarro velho sobre a mesa. Para casa lembrar que ainda pode ter cheiro bom, disse sorrindo. Essa frase ficou comigo o dia todo. Na hora do jantar, Lucia perguntou: Papai, mamãe também fazia pão assim? O silêncio tomou conta. Helena abaixou o olhar e eu engoli seco. Fazia, sim, respondi. Lucia sorriu. Então a Helena é como mamãe. E voltou a comer contente. Depois do jantar, sentei na varanda. O ar estava fresco e o céu cheio de estrelas.
Helena se juntou a mim com um cobertor sobre os ombros. Não sei o que o senhor fazia antes de eu chegar, disse. Mas essa casa não é mais triste. Não fui eu, respondi. Foi você. Ficamos em silêncio, olhando o horizonte. Não lembro quanto tempo passamos ali. Só sei que, pela primeira vez em anos, eu não pensava no que perdi, mas no que ainda tinha. E percebi que o coração não morre quando perde alguém. Ele só dorme. Precisa de alguém corajoso o bastante para acordá-lo. Nunca imaginei que sentir medo de novo pudesse ser bom. Não o medo do perigo. O outro. O medo de perder outra vez. Helena trouxe calma para casa, mas também algo que me assustava. Esperança. E eu não estava mais acostumado a isso. Toda manhã, ao vê-la preparando o café ou rindo com as meninas, algo mexia dentro de mim. Era gratidão misturada com culpa, porque no fundo, eu sentia que traía Clara, minha esposa. Às vezes, enquanto Helena lavava roupa no quintal, eu pensava, o que Clara diria se me visse agora? Certa tarde, voltando do campo, encontrei Helena ajudando Beatriz a plantar tomates no jardim. As duas estavam em silêncio, mas em paz. Ver aquela cena me comoveu. Beatriz, que por meses guardou raiva, sorria de novo. E Helena, com a paciência de quem conhece a dor, deixava que fosse assim. À noite, quando as meninas dormiram, agradeci a ela. Não sei o que fez com Beatriz, disse, mas voltei a ouvir a risada dela. Helena sorriu com os olhos, não com os lábios. Crianças não esquecem, respondeu. Só esperam alguém ouvir sem pressa. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela olhou para o céu e disse algo que nunca esqueci. Às vezes a gente chega tarde no próprio destino, mas ainda chega. Senti um nó na garganta. Não era amor ainda, não naquele momento. Era algo mais profundo. Respeito, admiração e vontade de proteger quem já estava protegendo todos nós. Desde então, passei a reparar em pequenas coisas, no jeito que Helena colocava o cabelo de Lucia atrás da orelha, no olhar silencioso de Beatriz, no cheiro de pão e madeira limpa voltando para casa. E embora eu não dissesse nada, sabia. Meu medo já não era do passado, mas do futuro. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu queria ficar. Dizem que as casas têm alma. Eu não acreditava, até a minha voltar a respirar. Antes, só havia passos cansados, portas fechadas e o vento batendo nas janelas. Agora havia risadas, vozes e cheiro de pão fresco. Não sei quando nem como aconteceu. Helena não trouxe promessas, nem grandes palavras, apenas fez o que sabia. Cuidou, ouviu e ficou. E sem dizer nada, preencheu os vazios que a tristeza deixou. As meninas a amavam como se sempre tivesse estado ali. Até Beatriz, a mais difícil, mudou. Um dia vi as duas voltando do curral com as mãos sujas de barro, rindo juntas. Um riso verdadeiro, sem medo. Esse som quebrou algo dentro de mim, não de dor, mas de alívio. À noite, quando todos dormiam, sentei perto do fogo. Pensei em Clara, minha esposa, e em tudo o que vivemos. Não senti culpa. Pela primeira vez, entendi que amar de novo não é esquecer, é agradecer pelo que foi e continuar. Helena não veio substituir ninguém. Veio devolver a paz que havíamos perdido. Na manhã seguinte, Beatriz veio até mim, tímida. Papai, se a Helena ficar, posso ensinar ela a fazer os biscoitos da mamãe? Afaguei o cabelo dela e assenti, sem conseguir falar. Às vezes, palavras não são necessárias. Helena ficou. E mesmo sem falar do futuro, construímos um. Em cada refeição, em cada soneca ao sol, em cada sorriso que voltou para casa. Hoje, quando o vento passa pelos álamos e ouço as vozes das minhas filhas correndo pelo quintal, entendo que o amor nem sempre chega com barulho. Às vezes ele vem quieto numa carroça e senta lá atrás, onde a vida recomeça. Muitos anos se passaram desde aquele dia na estrada. Minhas filhas cresceram, cada uma com sua vida, mas ainda voltam aos domingos e o riso delas enche o pátio como antes. A casa continua de pé, firme, com as mesmas paredes que já ouviram choro, silêncio e depois risadas novamente.
Às vezes, sento na mesma varanda onde a vi pela primeira vez e penso em como teria sido fácil seguir sem parar. Não olhar, não chamar. Mas se eu tivesse feito isso, a vida teria continuado vazia, e esta casa muda. Helena não apenas mudou meu destino, ela mudou a forma como eu entendo o amor. Me ensinou que quando o amor é verdadeiro, não há substituições, apenas continuações, e que os começos mais sinceros raramente são planejados. Eles simplesmente acontecem. Quando o sol se põe sobre o campo e o ar cheira a pão fresco, fecho os olhos e ouço ao longe a risada das minhas filhas. E então eu sei que fiz o certo: parar naquela estrada empoeirada e deixar a vida subir na minha carroça.